Oi, pessoal do canal Brenda Santoniani. Estamos aqui de novo com mais uma temporada do Saúde é Felicidade. E para nossos patrocinadores dessa temporada temos a Clinical Center, que tem você como o nosso principal cuidado, e a Mary Kay, uma marca que cuida da sua saúde e da sua pele. E hoje temos aqui no nosso estúdio uma ex-professora minha de faculdade, olha só, reencontro importante, a Maria Regina. Seja bem-vinda, Maria Regina. Muito obrigada, Verônica. Um prazer enorme de ter aqui hoje no nosso estúdio. E hoje nós vamos falar sobre os livros que você escreveu, correto? Sim. Fale um pouco sobre como que vem a ser esse método para a gente, para os nossos seguidores ficarem sabendo do que se trata. Oi, pessoal. Meu nome é Maria Regina, sou autora do livro Alfabetização Visual e Concreta. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Brenda pelo convite para falar sobre o meu livro. Então, o meu livro, por que eu escrevi esse livro? Qual foi a razão? Eu tenho um filho, o Estevão, ele tem síndrome de Down, e eu enfrentei diversas dificuldades metodológicas nas escolas, e outro motivo é que ele não conseguia acompanhar os materiais didáticos que eram oferecidos pelas escolas. Então, eu criei um método inovador para alfabetizar pessoas com deficiência, como síndrome de Down, autismo, dificuldade na leitura e na escrita, e também pode ser usado na alfabetização de jovens e adultos. O que o meu livro tem de diferente dos livros de alfabetização tradicional? Então, além da língua portuguesa, eu ensino conhecimentos básicos de ciência, história e geografia. O ensino ele é realizado em letra de forma maiúscula e os fonemas que causam bastante dificuldade visualmente, ou na percepção, eles são colocados em unidades bem distintas. Por exemplo, o P com B. As crianças têm muita dificuldade quando esses fonemas estão juntos. Essa palavra escreve com P ou B. Então, eles foram retratados em unidades bem distintas, bem diferentes. O livro ele é composto de 4 volumes, sendo que cada volume tem o seu material concreto. Vou mostrar para o pessoal como que ele é. Esse é o volume 1, e o seu material concreto. Qual que é a diferença desse volume 1 para o material concreto? Então, o volume 1, esse aqui é o livro texto, é o livro que contém as atividades. E esse aqui é um anexo, que contém as palavras e as figuras. O material concreto, ele deve ser utilizado antes do livro texto. Então, o professor, ou os pais, educadores, vão recortar as palavras, as figuras, vão trabalhar bem, para depois iniciar o livro texto. E Regina, como surgiu, eu ia até te fazer a pergunta, como surgiu a ideia do livro, você acabou me respondendo que é por causa do seu filho, né? E ter fatos reais para escrever o livro, facilita ou dificulta para você? Foi mais fácil ou difícil para você? Olha, foi fácil. O Estevão foi o meu laboratório, ele foi a minha fonte. Então, esse livro eu demorei em torno para ser concretizado 10 anos. Então, sempre eu fazia uma atividade, aplicava a atividade e eu via aonde que o Estevão tinha a dificuldade. E a atividade era modificada. Então, você ter a experiência igual o Estevão era minha fonte, viva ali presente, ajuda bastante, para escrever o livro, com certeza. E depois que você escreveu, você apresentou o seu livro para a população, para a sociedade, como que você teve essa impressão, essa visão da visão das pessoas, no caso, a respeito do livro? Então, eu comecei, eu comecei a divulgar o livro em abril desse ano e está sendo muito bem recebido, sabe? Já vendi diversas coleções, pessoal do Brasil inteiro, pessoal da Paraíba, de Campinas, vários lugares do Brasil têm procurado e me perguntado sobre o livro. Já fiz algumas palestras, então o livro está sendo bem recebido, porque não há nenhum livro
é semelhante ao meu. Isso é muito bom. E a questão de o pessoal que está em casa, se quiser ter acesso à compra e ao seu livro, como que faz? Então, o livro pode ser adquirido de três maneiras, ou diretamente pelo meu Pix, ou pelo Mercado Livre, ou através do cartão. Entendi, mas aí você tem uma página em que Tenho. que eles conseguem entrar e vender. Isso, a pessoa pode acessar as minhas redes sociais, ou o Instagram, ou o Facebook, né? Ou o meu canal no YouTube. Então, pessoal, nós vamos deixar embaixo para vocês o link da Maria Regina, para quem tiver interesse, para o pessoal comprar o livro com ela. Pelo que eu estava folheando, é excelente, vale muito a pena. E no caso são quatro volumes, né? Que você escreveu nesse início. Mas tem projetos de continuar escrevendo mais alguns outros livros, às vezes história também para as crianças? Eu tenho vontade de escrever o próximo livro falando da trajetória dos meus dois filhos, né? O Estevão, atualmente ele está com 20 anos, né? O que tem síndrome de Down, e tem o André, que tem 18 anos, que tem altas habilidades de superdotação. Então eu gostaria de escrever um livro, né? Retratando como que foi essa trajetória do André e do Estevão, porque vários pais me perguntam: com que idade que o Estevão andou? Com que idade que o Estevão falou? Como foi o desenvolvimento escolar? Então, eu tenho vontade de escrever um livro, sim, falando da trajetória dos dois. E hoje, Maria Regina, você dá aula em algum lugar também, que as pessoas, né, que você acaba usando um pouco dessa didática nas suas aulas também, né? Eu já trabalhei, né, com ensino superior por vários anos, trabalhei na UFV, trabalhei em Muriaé, na Faminas, onde que ela foi minha professora. E trabalhei por 12 anos na Univiçosa. Em 2020, final de 2020, eu parei de trabalhar e resolvi ficar por conta do meu livro, porque é muito difícil, né, conciliar as duas coisas. Então, no momento, eu não estou trabalhando, só estou trabalhando diretamente com o livro, que demanda bastante. Hoje em dia, o seu filho, ele frequenta alguma escola que as professoras conseguem adaptar o seu livro para ele e para outras crianças que necessitam? Ou ele fica mais em casa, você que educa? Como que é? Então, o Estevão já terminou, né, o ensino médio. Ele terminou o ensino médio em 2022, mas vários professores estão utilizando o meu livro. Psicopedagogas daqui de Viçosa já adquiriram o livro e estão utilizando o livro. E para quem você indica, para qual tipo de criança ou adolescente você indica os livros? Eu indico para autistas, pessoas com síndrome de Down, pessoas que têm dificuldade na leitura e na escrita, que não têm nenhuma deficiência, mas têm alguma dificuldade na leitura e escrita, e também pode ser utilizado para a alfabetização de jovens e adultos. Ele tem bastante ilustração, né? Porque as pessoas com deficiência, né, em geral, elas aprendem muito mais fácil visualmente. Então, o meu livro, ele é um livro que tem inúmeras ilustrações, em torno de 1000 ilustrações. As ilustrações são personalizadas, então ele aprende vendo e utilizando o material concreto. Maria Regina, quem que é a editora dos seus livros? Que você escreveu, mas quem ilustrou foi você também? A editora dos livros, quem publicou? Como que você pode dar essa informação para a gente? Sim, a editora é Brasil Publish, de Curitiba, e a ilustração foram feitas por 2 ilustradores. Começou com a Paula, mas a Paula fez poucas ilustrações. Em seguida, as ilustrações foram feitas pelo Fábio Dantas. São daqui? Não, o Fábio Dantas é de São Paulo e a Paula de Curitiba. Buscou longe essas referências, né? E o diagramador é do Rio de Janeiro, Samuel. Muito interessante. Tá vendo, né, pessoal? Não é somente escrever. Tem todo um acompanhamento e um processo para o livro ficar excelente igual está. Maria Regina, só mais uma questão. Você tem 2 filhos, você está falando, é o André e o Estevão.
Como que é para você, mãe, ter os dois extremos como filhos? É frustrante, não é? Qual o seu sentimento como mãe? O que você pode passar para as mães, que tem muitas mães que têm filhos que precisam de acompanhamento e que às vezes ficam assim, meu Deus, eu estou errando, não estou, o que eu posso fazer para ajudar meu filho? O que você tem a falar e qual a dica que você tem a dar para essas mães em casa? Para mim é só alegria. Eu nunca tive frustração nenhuma. E eu acho que é muito importante uma pessoa, né, especial, né, igual o Estevão, né, que tem uma deficiência, ter um irmão. Porque o André sempre foi um professor para o Estevão. O André tem assim, né, ele nunca interagiu tanto com o Estevão, exatamente pelo fato, né, dele estar tão distante, né, no cognitivo. Mas eles assim se amam e é muito importante ter um irmão para relacionar, para conversar, mesmo apesar, né, deles serem tão diferentes. E qual a dica que você dá para o pessoal em casa? A dica é o seguinte, a pessoa com deficiência, você não tem que olhar para ela que ela tem aquela deficiência. Você tem que incentivá-lo, né? Promover atividades que dê prazer mesmo. Então, o Estevão, por exemplo, ele faz diversas atividades. Ele faz aula de teclado, ele faz aula de pintura, ele faz natação. Então, eu acho muito importante investir, né? E não deixar a pessoa, né, com deficiência isolada, né? Frequentar a escola regular é muito importante, socializar, né? É muito importante. E, pessoal, uma borboletinha me atenou para uma questão aqui. Quanto tempo você ficou adquirindo as informações, até chegar ao concreto do livro? Como que foi esse processo? Por quantos anos você ficou escrevendo o livro? Então, o processo total demorou 10 anos. Mas como iniciou essa vontade minha, esse desejo de escrever esse livro? Em 2010, eu fui morar com a minha família na Espanha, em Cádiz. Nessa época, o André estava com 5 anos e o Estevão estava com 7 anos. Aí lá na Espanha, eu julguei-se muito necessário eu alfabetizar o André, porque quando o André, né, a gente fosse retornar ao Brasil, o André já ia entrar na primeira série do fundamental. Aí eu alfabetizei o André, né, pelo método tradicional, e com 6 meses o André estava totalmente alfabetizado. Com 5 anos e meio o André estava totalmente alfabetizado. E eu também achei importante alfabetizar o Estevão. Aí eu tentei alfabetizar o Estevão também pelo método tradicional, e não funcionou. Aí eu falei, gente, o que eu faço? Né? Aí o Estevão entrou na escola regular, depois ele foi transferido para a escola especial. E na escola especial, lá em Cádiz, eu tive muita oportunidade de conhecer a metodologia, né, da escola. A escola tinha uma relação muito boa com a família. E quando eu retornei ao Brasil, aí eu comecei a enfrentar, né, as diversas dificuldades metodológicas. Aí despertou em mim a vontade de escrever esse livro. Aí eu comecei a escrever o livro. Pessoal, infelizmente nosso programa está acabando, mas Maria Regina, muito obrigado pela sua presença, por dividir com a gente e com os nossos ouvintes, nossos telespectadores aí do canal, os nossos seguidores, sobre o livro. É incrível o livro. Com certeza, se Deus quiser, vai ter mais e mais pessoas adquirindo esse livro, porque o universo hoje das pessoas autistas está crescendo e tem muitas mães que estão desamparadas nesse ponto. E eu acho que você trouxe um norte para todas elas. Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço, né, pelo convite e quero dizer para vocês que eu escrevi esse livro não com fins lucrativos, mas com o objetivo, né, de ajudar o meu filho Estevão e todas as outras pessoas com deficiência. Muito bom, muito obrigada. Tchau, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que na Clinical Center tem todos os profissionais que vocês precisam. É só acessar o link. Tchau, com Deus!